Boas escolhas a todos, de volta na Flórida, Coconut Creek, American Top Team, depois de quase 10 dias na Arábia Saudita, aguardando o pessoal chegar aí. Boas escolhas, Júlia. Essa semana que está chegando agora, com mais calma, a gente vai se falar, com certeza. Então, de volta ao templo da luta, depois de quase 10 dias na Arábia Saudita. E é isso. Sem dizer que daqui a 3 semanas eu estou voltando para a final do PFL. Nem desarrumei as malas ainda. Uma experiência super legal, né? Dessa vez eu fui até a lugares que eu não tinha ido, como vocês podem ver no story, né? No deserto, camelo eu não gostei muito não, balança muito apertado para mim, mas a volta no quadriciclo, na motinha, foi muito bom, muito bom mesmo. Uma viagem longa, muito longa. A ida foi 28 e a volta 26. Ou seja, se um dia você tem alguma coisa para fazer na Arábia Saudita ou para aqueles lados de lá, se prepara, leva uma almofadinha, porque vai doer. Márcia, boas escolhas para você também. Bom te ver aqui. Como uma experiência cultural é fenomenal, e eu gosto muito de observar isso quando eu viajo para lugares diferentes, né? Eu não estou preocupado no sentido de se eu vou gostar ou não. Eu quero observar a cultura. Por que as pessoas fazem isso? Por que elas comem isso? Por que elas se comportam dessa maneira? É um aprendizado sensacional. E como vocês sabem, né, a Arábia Saudita hoje em dia está bem mais relaxada em relação a aquele comportamento religioso, dizendo dessa maneira. Hoje lá as mulheres dirigem, elas já não precisam se vestir de uma maneira, logicamente, né, se mantém um comportamento, mas não restrito como era antigamente. Continua-se, né, não se bebe, não tem bebida alcoólica, não é vendido bebida alcoólica. Os dias da semana, em sentido de trabalho, é diferente. O feriado para eles é sexta e sábado. Domingo é um dia normal, como era a segunda-feira para a gente. Começa tudo no domingo. Ou seja, né, o sábado é na sexta, o domingo nosso é no sábado. É muito interessante, muito evoluído. O que mais me chama a atenção é justamente esse contraste, né? Porque
essa cultura deles é milenar, né? Isso é de lá de não sei quantos mil anos. Porém, a evolução, né, a tecnologia existe fortemente já lá, né? Os hospitais, as escolas são bem evoluídos no sentido de comparado com a cultura deles. É um contraste assim muito bom. Com certeza é uma língua difícil, o árabe é difícil. Existe uma mistura muito grande dali também, né? O pessoal que vem ali do Paquistão, ali, tudo do tão. Paquistão, Afeganistão, tudo do tão. Alguma pergunta pra gente aí? Alguma dúvida de alguma coisa? Eu tenho recebido bastante inbox em relação ao livro, né? Não só mensagens, mas até com gravações mesmo. Eu acho isso muito legal, né? É bom no sentido de que quando você divide alguma coisa com alguém, e isso de alguma maneira, de alguma forma, de algum jeito, impacta a vida da pessoa, né? Alguma palavra, algum sentido que você não tinha percebido ainda, isso traz uma gratidão bem profunda para mim, pessoalmente. Então, como eu disse já, daqui a 3 semanas estou partindo novamente para a Arábia Saudita. Temos 3 finalistas. E é isso. Treino duro, continua duro. Ótima pergunta, Júlia. Eu tenho observado que nesses últimos 2, 3 anos, a Arábia Saudita tem investido muito, mas não no sentido só do MMA, não, no esporte em geral, né? Eles têm uma visão e estão, na verdade, concretizando pouquinho a pouquinho essa visão, solidificando o que eu quis dizer em relação ao esporte, né? Estão trazendo para lá as lutas de boxe, estão trazendo as lutas de MMA. E não é só PFL não, o UFC também está fazendo luta lá. Eles querem trazer esse brilho, né, para a Arábia Saudita. Logicamente, eles têm uma condição financeira melhor do que qualquer pessoa, melhor país, né, eles têm, é o país mais rico, né, do Oriente Médio. E é ótimo, eu acredito que é uma ótima oportunidade para qualquer lutador, tanto o iniciante como o que já está numa determinada posição. Com certeza, eu vejo isso como puro lucro. Pagam bem, entendeu? Eles fazem, na verdade, eles têm uma estrutura que já é boa e eles estão só no começo. Imagina daqui a pouquinho, quando eles pegarem mesmo o embalo, né? Ou seja, vai ser bem atrativo, né? Apesar de ser longe, você tem que ter um planejamento, entrando nessa parte um pouquinho, né? O seu sono ali, você tem que chegar antes, né? Todos os nossos lutadores vão para lá pelo menos uma semana antes da semana da luta. É necessário você ter esse tempinho para você se ajustar,
Mas, resumindo, com certeza eu vejo bem promissor isso. Eu gosto. Só continua chegando aí. Mais alguma pergunta, gente? Vamos lá, vamos bater o nosso papo de quarta-feira, aproveitando esse momento aqui. Queria saber de vocês, quem já teve acesso ao livro, algumas pessoas aqui eu já sei que já tiveram, e quem não leu deveria ler, Mestre de Você. Eu vejo sempre tem uma galera aqui do jiu-jitsu, pessoal. Falar em jiu-jitsu, né? Essa grande polêmica, não é pelo jiu-jitsu, né? Essa grande polêmica desse grande processo aí em relação ao UFC, em relação aos lutadores, eu acredito que foi sentenciado. Mexe, como foi a sua transição de lutador para treinador? E essa transição, me fizeram essa pergunta numa entrevista na Arábia Saudita essa semana agora. Na verdade, sempre existiu em mim, na minha carreira de lutador, porque o que acontecia? Quando me tornei lutador, lá nos anos 90, eu dava aula de jiu-jitsu. Então eu sempre tive um treinador presente, né? Eu quase que não posso dizer, teve uma transição, eu entrei de uma coisa e saí não, sempre teve paralelo isso comigo, né? Sempre foi um gosto muito pessoal, dizendo dessa maneira. Então eu não posso dizer, logicamente a transição para mim é aquela que eu digo que eu parei de lutar e completamente fiquei treinador. Mas eu só tive assim esse momento, né? Um momento que a gente chama de aposentadoria contra, né? Porque o lutador não quer se aposentar nunca, né? Ele pode até se aposentar profissionalmente, mas mentalmente, espiritualmente, ele sempre vai querer estar lutando. Enfim, eu não posso nem dizer que eu tive uma transição, né, como todo mundo. Pelo contrário, eu acredito que isso foi sempre uma coisa muito natural em mim, né? Foi muito... Eu não tive assim uma fase, senti eu não sei te explicar direito, mas
São coisas que são naturais em você, elas são parte de você. Então, ser treinador para mim sempre foi assim, muito natural, né? Não tem outra palavra. Um salve aqui pro Kings BJJ, é isso? Mestre Beto Pernalonga, em São Paulo. Tá feito. Obrigado, Sete Isamura, é isso? Agradeço muito pelas palavras. O trabalho de sempre sempre, todo dia, se aprimorar todo dia. Eu sempre digo isso, né? As pessoas falam, não, mas pô, você... Não, é todo dia. Todo dia uma página para ser escrita. A ser escrita. A gente deveria sempre manter essa linha, esse comportamento de que ser bom é ser melhor no dia seguinte. Exatamente assim. O senhor está completamente, com certeza está de porrada atualmente. Mas eu digo uma coisa para vocês, né? Logicamente, o MMA é uma matéria, né? Se a gente fosse falar tipo escola, é uma matéria completamente conhecida. Mas eu digo conhecido não é porque eu sei tudo, não. Eu queria deixar isso bem claro. É porque a minha vontade de aprender é todos os dias. Então, todos os dias, você tem que... para você ser melhor, você tem que aprender. É melhor você ser o aprendiz do que, na verdade, o mestre. É sempre bom você se manter na posição de estudante. Quanto mais você se põe nessa posição, mais você aprende, melhor você ensina. E eu tenho isso comigo, né? Saindo um pouco da luta, como treinador, eu não acredito que o treinador deveria ser somente parte das combinações técnicas. Não. O treinador, eu já disse isso antes, na minha definição, ele vai muito mais além disso. Ele entra praticamente como no pessoal. Então eu acredito que esse treinador, ele consegue fazer com que o lutador encontre o seu melhor. Porque você viu como é que eu disse? Que o lutador, a responsabilidade é dele, e encontre o seu melhor, porque você não tem como fazer ninguém, você não tem como modificar ninguém, você não tem como, não, você pode fazer no máximo, direcionar, apontar, a caminhada é sua. Como o senhor definiria um atleta de alto nível, para não dizer perfeito, na divisão de artes marciais, em porcentagem por auge do MMA? Primeiro de tudo, né, eu vou pegar a tua pergunta e vou quebrar ela em várias respostas. Primeiro de tudo, não existe perfeição, né? A perfeição, na minha opinião, tanto como treinador e como pessoa, é você justamente ter esse entendimento que algumas coisas vão dar certo, algumas coisas vão dar errado, essa habilidade de você modificar as coisas, de você completamente não ter essa vergonha de errar, porque justamente essa é a fórmula e a beleza da vida. É você entender que muitas vezes você vai cair, mas que muitas das vezes que você cai, você levanta. E que assim é que é a caminhada, né? A caminhada não é numa estrada de só sol bonito e, né, com tudo aquilo que é bom, conveniente para você. Então, eu quis dar essa resposta saindo um pouquinho daquilo que você me perguntou, porque
o lutador é uma segunda pessoa. A primeira pessoa é quem ele realmente é. É o homem que ele é, ou é a mulher que ela é. Então, se você parar para ver, como é que o lutador vê a vida? Ele vê a vida baseado como o homem que está atrás dele vê a vida. É o reflexo. Então, se você acreditar que não vai ter decepção, que não vai ter desilusão, que não vai ter... aí você já está completamente no caminho errado. Então, a perfeição, para mim, ela é uma... Eu vou falar dessa maneira para vocês poderem entender melhor. É como se fosse um pessimismo altamente positivo. Porque as pessoas falam assim, mas pô, você, quando te perguntam como é que vai ser isso, você fala, pô, vai ser difícil demais. Porque é a realidade. A sua carreira para doutor, a sua carreira para advogado, a sua carreira para engenheiro não é diferente de nenhuma outra carreira. Você vai passar por provas, vai ter que estudar muito e ainda por cima vai ter que escolher ser um engenheiro como qualquer outro ou ser o melhor engenheiro, ou ser um médico como qualquer outro, ou ser o melhor. Então, usando a sua pergunta, e para não dizer perfeito, na divisão de a porcentagem de hoje em dia de um lutador ser bom, né, começa, independente da divisão dele, é justamente qual é a interpretação que ele tem, ou que ele acredita que é ser um lutador de MMA. Tem gente ainda que hoje em dia acredita que se for bom de uma coisa e não for tão bom quanto em relação a outra, tá tudo bem. Não é verdade, né? Eu uso esse exemplo, essa analogia assim, muito, acho que até que engraçada, né? Acredito até que seja engraçada. O lutador bom é aquele que tem consciência de que ele é a própria banda de música dele. Ele é vocalista, ele é guitarrista, ele é baixista, ele é baterista, ele compõe, escreve, faz tudo para fazer uma música. E não só isso, porém também tem a habilidade de tocar qualquer música. Não poderia ter sido melhor. Espero que eu tenha respondido para você. É isso. Obrigado. Existem várias maneiras de a gente, né? A gente precisa prestar atenção, dar mais atenção da maneira que a gente define as coisas para a gente, como a gente quer que funcione para a gente, e como a gente vê isso. Então, é sempre importante essa, né? Eu gosto de me aprofundar, eu gosto de, na verdade, cada vez mais cavucar mais. Eu gosto muito do porquê. Por quê? Principalmente fazer com que as pessoas tenham uma clareza, né? Eu vejo que em relação a tudo, não somente a luta, né? As pessoas que querem começar a lutar, ou as pessoas que competem no BJJ ou qualquer outra coisa, em geral, é ter um entendimento maior do que realmente é a realidade. Qual é o preço que você está vendo
né, que está sendo apresentado, porque você não escolhe, né, o seu sonho. Você escolhe o sonho, mas você não escolhe o preço. Você só tem que pagar. Então é necessário a gente ter essa clareza, né? Ter não florear uma coisa que não é para ser floreada, mas é para ser entendido, é para ser compreendido. O que você acredita ser a característica mais importante para o lutador desenvolver, tanto física quanto mentalmente? Primeiro de tudo, o que vem primeiro é mentalmente. É exatamente dessa maneira, nessa ordem. Tudo vem depois disso. Por quê? Essa é a pergunta. Por quê? Porque aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, naquilo que você pensa, você faz. E aquilo que você pensa, naquilo que você acredita que você faz, vem de você acreditar em você. Essa é uma característica que não deveria ser somente, né, uma pergunta, logicamente, para a luta, mas em geral. E é uma pergunta que eu faço para vocês. Por que alguns conseguem e outros não? Por que uns fazem e outros não? Mas peraí, se a gente é em sentido de igualdade da maneira que a gente aparenta, 2 braços, 2 pernas, né? Alguns até fisicamente mais fortes do que o outro, por que às vezes o mais forte não faz e o fraquinho faz? Por que muitas das vezes aquele que não aparenta ser tão forte, mas mentalmente faz melhor, vai mais longe daquele que aparenta ser? É justamente desse ponto que a gente tem que partir, porque é muito fácil dizer em relação ao outro: ele conseguiu fazer isso porque ele é forte, ele conseguiu fazer isso porque ele tem sorte, ele conseguiu fazer isso porque ele estava no momento certo. E se eu dizer para vocês que tudo isso é mentira, que não é porque ser forte, ou porque ele tem sorte, ou porque foi coincidência? Se eu disser para vocês que na verdade verdadeira, pura, na realidade, é a sua vontade que rege, é o quanto você quer. Se você parar para pensar, todas as vezes que você planeja, ou você almeja, como você quiser chamar, um determinado sonho, uma determinada meta, a primeira pergunta que você tem que fazer para você não é sobre a sua habilidade, não é sobre a sua força, não é sobre nada disso. O quanto você quer. É o que define. Mas não tem facilidade, não vai ter facilidade. O difícil é para todo mundo. Outro dia eu usei um exemplo numa conversa e fiz a pergunta para a pessoa: você acha que o rico, o milionário, quando você olha, né, principalmente nessa vida de Instagram, mídia, essas coisas todas, ele não tem problema só porque ele tem muito dinheiro? Ele não tem ninguém na família dele que morre, não tem ninguém na família dele que adoece? Ou será que pelo fato de ter muito dinheiro, muitos problemas e grandes problemas? Então a gente tem que parar para pensar, gente, o que na verdade faz com que a gente não consiga, que seja impossível? Eu digo para vocês, nós mesmos. Nós somos os nossos maiores sabotadores, somos os maiores descrentes de nós mesmos. Então, nessa pergunta, eu me estendi, porque eu acredito muito que é importante
não ser visto e não ter ter uma resposta em direção a uma determinada pessoa. Porque no final da história, todos nós temos sonhos, todos nós temos vontades, planos, mas a pergunta a ser feita, independente de que raça, cor, tamanho você é, ou da onde você vem, quanto é a sua vontade, o quanto você quer. Essa aqui é uma pergunta salgada, né? Como vocês lidam com as derrotas dos atletas? Primeiro de tudo, a derrota é quem não ganhou e não aprendeu sobre ela. Aí você, na verdade, é um fracassado, né? Você é um derrotado, você é um perdedor. Porque mesmo no mais importante momento que você deixa de ganhar, te traz uma lição, te traz um ser melhor da próxima vez. Se você não vê dessa maneira, acredito muito que você não vai sair do lugar, né? Você vai estar mais pensando naquilo que já aconteceu e tentar modificar aquilo que você não pode, do que aquilo que você está vindo e que precisa de toda a sua atenção. Vou dar um exemplo melhor. Aconteceu esse final de semana, o resultado não foi o que a gente queria com o Renan, porém, tudo foi feito, tudo foi planejado, tudo foi estudado. Aí eu pergunto, quanto tempo você acredita que ele deveria, ou nós mesmos, treinadores, ficar naquele momento da decepção de que não aconteceu da maneira que a gente gostaria e queria que acontecesse? Né, sei lá, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, ou até a próxima luta. Aí eu digo para vocês, não, completamente errado. Por quê? Por que é errado? É uma dor que dá, uma dor que a gente sente, tá errado. Você ter o seu momento funeral, enterrou, você vai falar assim, pô, isso aí é muito racional. Não é racional, eu estou te mostrando valores de quanto você vai gastar para aquilo que você não vai resolver. O funeral é aquele momento que você entende, absorve, procura a lição onde está naquele momento que não foi agradável, porque existe uma grande lição, um grande momento para você aprender, e você começa a investir a sua energia qual é o seu próximo passo? É nele que você tem que mirar, é nele que você tem que se concentrar. Então, para mim lidar com a falta de ganhar, porque se eu me classificar derrotado, é sinal de que eu não aprendi absolutamente nada. Então, mas eu não me classifico dessa maneira. Eu me classifico, eu me intitulo de não ganhei, deixei de ganhar, porque aprendi. E, por incrível que pareça, como eu sempre digo, a maioria das lições, as mais importantes, a que mais fazem sentido, vem nesse momento. O sol é para todos, mas a sombra não é para qualquer um. Todos querem, mas ninguém quer pagar o preço que se deve pagar, mestre. Concordo plenamente. O sol é para todo mundo e só quem escolhe é de ficar na sombra. É uma escolha sua. A sombra não te puxa para a sombra. Não. A sombra está lá. Vai quem quer. Deixa eu ver aqui que tem mais perguntas, dando um alô pro pessoal. Eu gosto muito de assistir às lutas quando você está lá. Você passa uma sensação de acolhimento. Não vou estar lá porque eu vou estar indo de volta. Eu vou estar indo de volta para a Arábia Saudita. Então eu vou ficar
E eles também modificaram o lugar da luta, né? A luta ia ser em Los Angeles, agora vai ser em Hong Kong, eu acho. Importante é esse comentário em relação a acolher. E é justamente essa é a palavra. Por quê? Existe um mecanismo, né, que traz esse mecanismo, que é o momento da luta. Ele é um momento muito agitado, ele é um momento muito turbulento, assim, acredito que seja a melhor maneira de expressar. Então, se você, no momento que você senta, no momento que você tem de descanso, porque aquele 1 minuto não é pra gente, primeiro de tudo, é o refazer, é o recuperar. Se você não souber fazer isso, ele for simplesmente como mais 1 minuto, esse simplesmente mais 1 minuto vira o 6º minuto da luta. Então você está lutando 6 minutos, sem nenhum descanso, e volta para lutar mais 6. Isso num cálculo rápido, você tem 3 minutos a mais de luta, de estresse, de pressão, que o seu oponente, se ele estiver descansando. Então é necessário ter consciência do qual é o seu papel, de que você está fazendo ali. Porque ensinar em 1 minuto, para mim não faz sentido nenhum. Você relembrar, mas acima de tudo, usar aquele tempo para você recuperar, para que você tenha uma mente clara, um pulmão limpo, para você voltar para a luta. Então eu sempre tive esse comportamento, esse entendimento, né? Muitas vezes fui até taxado como respira para mim, mas a partir do momento que as pessoas começaram a prestar atenção naquilo que estava fazendo, começaram a fazer também, que é o certo. É você ter a consciência que aquele momento, o lutador, o que ele mais precisa é renovar a sua consciência, daquela respirada, lá para você poder ter visão, raciocínio, precisão. Hoje em dia você vê como é permitido entrar 2 treinadores no corner, você vê um falando uma coisa, o outro falando outra, ou os 2 falando junto. A minha pergunta seria, eu sempre vejo dessa maneira, deixa eu perguntar para o lutador, o que você entendeu do que eles falaram? Eu acredito que a grande maioria, nada, não consegui nem saber o que eu estou fazendo aqui. É isso, minha gente. Vou ficando por aqui. Até uma próxima quarta-feira. Muito bom o papo da gente. Cada vez melhor. Cada mais gente chegando aqui. Chamem, dividem, convidem. Vamos trazer mais gente para a nossa sala de boas escolhas nesse momento de quarta-feira. Um conselho: leiam um livro, releiam, tenho certeza absoluta que vai trazer para vocês uma opinião, uma visão diferente. E perguntas, mandem para mim. Obrigado, Mariana, isso. Obrigado pelas palavras. E nos vemos daqui a pouco, tá bom? Vamos lá. Boas escolhas para todos.